Oi, gente, bom dia. Muito bom dia. Hoje, dia 1º de abril de 2025, né? É um dia que no mundo secular, no mundo de modo geral, é um dia que se tem licença para mentir. É o dia da mentira, né? Mas nós queremos falar a verdade. E hoje nós vamos meditar sobre um texto da Palavra de Deus e vamos falar sobre amizade de verdade, né? Companhias de verdade. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Vem tomar um cafezinho comigo e vem compartilhar comigo esse momento de estudarmos a Palavra de Deus. O texto que eu vou ler se encontra em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, primeiro texto, que diz assim, ó: procura vir ter comigo depressa. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, ele está escrevendo a última carta, e ele aqui já fala sobre a sua condenação. Em algum momento, alguém vai bater na porta da cela onde ele está, encerrado lá, como prisioneiro do Senhor. Prisioneiro porque falava a verdade. A gente está no dia da mentira, né? Mas ele estava sendo prisioneiro porque falava a verdade. Então, o Império Romano, juntamente com a conspiração dos judeus e outras pessoas que eram desafetos do apóstolo Paulo em várias cidades que ele passou, porque ele fazia o trabalho profético de anunciar a mensagem de Deus, prenderam o apóstolo Paulo e a sentença saiu. Ele ia ser morto, ia ser degolado. E ele já sabia que se aproximava isso, ele estava na fila da morte. Então é por isso que ele fala para Timóteo aqui, nesse versículo 9 do capítulo 4. Procura vir ter comigo o mais depressa possível. Corre, Timóteo, anda logo, porque senão eu vou morrer. Eles vão me matar e eu não vou ter contato contigo ainda. O objetivo do Paulo em que Timóteo voltasse é para dar mais instruções para esse jovem pastor. Essa segunda carta de Paulo a Timóteo demonstra um Timóteo pastor jovem, meio inseguro por causa das pressões que o ministério promove na vida de uma pessoa, principalmente naquele tempo. Timóteo pensando em desistir, vendo que Paulo estava na fila da morte, para ele também era um sinal do caminho que Timóteo poderia seguir. Então Timóteo, meio desanimado, Paulo escreve para ele 2 cartas. Na segunda, Paulo é bem incisivo, fala com ele para ele se lembrar que ele foi ungido, fala para ele que ele se lembrar que ele foi chamado, vai falando um montão de coisa para ele, para ver se anima ele. No final fala: vem comigo, vem me encontrar, vem me visitar aqui no presídio, o mais depressa que você puder. E aí Paulo ainda fala assim, ó: traz para mim a minha capa, traz os livros. Paulo ainda queria crescer um pouco mais. Ele queria usar talvez aqueles livros para dar mais instruções para Timóteo antes que a morte chegasse para ele. Isso é amizade verdadeira. Paulo se mostrou então um grande amigo de Timóteo, como foi grande amigo de tantas pessoas. Mas ao longo das Escrituras, a gente vê Paulo sendo traído por algumas pessoas, né? Aqui mesmo ele fala sobre Alexandre, o latoeiro, né? Ele fala assim, no versículo 14, me causou muitos males, e o Senhor vai se ver com ele lá, e Deus vai resolver o problema dele. Então ele cita algumas pessoas, mas o mais dramático que eu percebo nessa segunda carta de Paulo aqui, principalmente nesse capítulo 4, é que ele fala assim: estou sozinho. Eu estou sozinho, Timóteo, todo mundo foi embora. E quando teve meu julgamento, que eu esperava que alguém tivesse ali para me defender, não apareceu ninguém, não estava ninguém comigo, a não ser o Senhor. E ele fala uma coisa assim meio obscura, que fala assim, ó: mas Deus me livrou Deus me livrou do leão, das garras do leão. Provavelmente Paulo seria jogado no Coliseu para ser comido por leões, e a sentença talvez fosse essa, ser despedaçado em pleno Coliseu. Mas ele conseguiu, falou, Deus deu a ele graça, ele conseguiu se defender diante dos magistrados e adiaram essa pena, colocaram outra pena sobre ele. Ele chega a falar isso aqui nesse capítulo 4. Então você percebe, Paulo ajudou tanta gente ao longo da sua vida ministerial, ele trabalhou tanto em função das pessoas, ele escreveu várias cartas, e é bom você pensar que escrever carta naquele tempo era muito caro. Hoje em dia a gente escreve qualquer coisa, muitas coisas, né? Com o celular na mão, com o computador, a gente escreve. Naquele tempo ficava muito caro. Primeiro por causa do material. Poderia ser um papiro, papiro é casca de árvore, né? Trabalhada para esse fim. Então poderia ser um papiro, poderia ser pergaminho, que era pele de animal, poderia ser tábuas de madeira coberta com cera, então tinha que escrever com estilete, poderia ser caco de telha, então se escrevia naquele caco de telha, também fazendo fissuras, né?
ou então tabelas de madeira, que também era cuneiforme a leitura, né? Você tinha que ir talhando a madeira. Então era caro escrever uma carta, então o material era caro, a tinta, quando se escrevia no papiro ou no pergaminho, a tinta era muito cara, o tempo de escrita de uma carta podia durar 2 dias ou mais, você tinha que ter, às vezes você tinha um escrivão para dividir contigo, geralmente as pessoas escreviam as cartas para Paulo, ele editava e as pessoas escreviam. Ele vai escrever, ele fala assim, eu mesmo escrevi a carta aos Gálatas, ele chega a dizer isso para os Gálatas, eu mesmo com o meu próprio punho escrevi, mas as outras cartas ele tinha um escrivão. Além do mais, a quantidade de caracteres, quanto mais você escrevia, mais material você gastava, mais tinta você gastava, mais caro ficava muito caro escrever uma carta. E além de tudo, não tinha correios, oficialmente. Então você tinha que ter um mensageiro, alguém que ia viajar 2, 3 meses, dependendo do lugar, para levar a carta. Isso custava muito caro. Muito, por isso que Paulo trabalhava para custear, o seu ministério. Não era só as viagens, mas também para escrever cartas. Você percebe que ele escreveu carta aos Gálatas, né? 16 capítulos. As cartas eram curtas por causa do custo dessas cartas. Então Paulo ele procura entrar nessas cartas, escrever essas cartas no objetivo de angariar pessoas para o reino, de mostrar sua amizade, de mostrar seu interesse em cuidar de pessoas. E no final das contas ele ficou sozinho. Eram amizades de mentira, de muitas pessoas, né? De muitas pessoas, não de todos, de muitas pessoas, que só queriam se valer dele. E olhe bem, se você fizer um paralelo, observe bem. Quantos seguidores e amigos você tem nas redes sociais? Quantos amigos você tem na vida real? Entende? As cartas de Paulo era a rede social da época, era o Instagram da época dele, era o WhatsApp da época dele. Eram os recursos de tecnologia mais avançada para se falar com pessoas ao longe. E hoje em dia a gente conversa com as pessoas o tempo todo por aqui, pelo celular. Não é isso? A gente conversa o tempo todo por aqui. Mas quantas pessoas dessas que realmente são reais? Porque a amizade verdadeira, estar presente na vida de uma pessoa, tocando nela, sentindo o pulsar dela, o calor humano, custa muito caro. Então as pessoas hoje estão preferindo ficar atrás das redes sociais. Ali você põe uma carinha rindo, e você nem está rindo, de repente você foi irritado. Nossa, fulano não mandou tanta coisa, foi irritado pela quantidade de coisa que a pessoa te mandou. Mas se mandar, você não precisa ser cordial, você vai colocar uma carinha de riso, mas por dentro você não está se sentindo assim. O custo de manter uma amizade física, orgânica, palpável, é muito caro. Porque você tem que aceitar o contraditório, nem sempre a pessoa vai concordar contigo. Às vezes vai falar coisas que você não quer ouvir. Então você tem que negociar esse contraditório para você não levar para o coração. Você tem que amar, e amar custa, né? Amar uma pessoa custa. Cobra da gente um preço um pouquinho alto, né? Você tem que perdoar, você tem que, enfim, ouvir, ter paciência para ouvir. Então é muito custoso, às vezes, a amizade física. E talvez seja isso que o pessoal falou. Vamos deixar o Paulo para lá? Vamos largar o Paulo para lá? Vamos deixar a Carlinha para lá? Vamos deixar a Thalita para lá? Vamos deixar a Flávia para lá? Vamos largar a Sandra para lá? Vamos largar a Jusilane para lá? Né? Vamos largar para lá. As pessoas preferem, vamos conversar só pelo WhatsApp. Sabe por quê? Porque pelo WhatsApp ou pelo Instagram, o custo é menor, você pode bloquear, você pode fingir que não assistiu, pode tirar o azulzinho e a pessoa não vai saber se você viu ou não viu a mensagem. Então o custo é menor. Então as pessoas hoje em dia, no mundo da tecnologia, onde comunicar ficou mais barato, mais fácil do que na época de Paulo, as pessoas hoje não querem se comunicar. Hoje, as pessoas preferem, a pessoa senta na praça, cheio de gente ao redor, ou então vai no restaurante com um grupo de amigos e fica no celular conversando com a pessoa que está longe. Porque esse relacionamento perto aqui, ele custa caro, mas esse aqui é mais fácil. Então, os meus verdadeiros amigos estão na internet. É claro, porque ali você manipula essa amizade, você não precisa ter uma amizade verdadeira na internet. Ainda que as pessoas que estejam do outro lado, de fato, são verdadeiras. As pessoas são verdadeiras, estão do outro lado. Só que o custo dessa interação, ele é menor. Né? Você pode receber uma mensagem 2 horas da tarde e responder 8 horas da noite. No orgânico aqui, no tete a tete aqui, não é assim. É agora e agora, você tem que viver esse momento. Então Paulo vivia conversando com pessoas distantes, porque as pessoas de perto deixaram. E até Jesus, né?
Jesus também, no seu momento mais dramático, ficou sozinho, todo mundo fugiu e deixou ele lá sozinho. E é assim, às vezes nos momentos de lutas, a gente vai ficar sozinho mesmo, né? Às vezes a gente vai ficar sozinho, infelizmente. 1000 e tantos seguidores que você possa ter nas redes sociais, não vão nem querer saber. De repente você colocou ali um pedido de ajuda no Instagram, uma vaquinha, alguma coisa, a pessoa rola para cima e deixa para lá. Né? Não quer ter esse compromisso de amizade verdadeira, de contato, entende? Paulo estava passando um aperto aqui nesse texto, deixa muito claro que ele estava passando um aperto, ele precisava de pessoas que defendessem ele, que falassem que ele era um homem justo, só falasse a verdade sobre ele, mas ninguém queria se comprometer, porque custa caro. Custa caro, ser amigo custa caro, e as pessoas não queriam. Embora ele se sacrificasse para abençoar a vida de pessoas, muitas pessoas não se sacrificavam para abençoar a vida dele. E a gente precisa pensar sobre isso, né? Porque a Bíblia fala que a gente tem que honrar uns aos outros. Honrar tem a ver com amar. Jesus, na mensagem que nós pregamos domingo retrasado, Jesus falou isso, que vocês se amem como eu vos amei, um novo mandamento, como eu vos amei, como eu vos amei até o fim, integralmente, plenamente, sabe? Esse é o teor do cristianismo. Que Deus nos abençoe, nos ajude a ser amigos verdadeiros. Que Deus nos abençoe a viver a verdade da amizade, falar a verdade um ao outro, em amor, como diz as Escrituras. Aprender a tolerar, aprender a aguentar, aprender a sustentar. Aprender que a gente também precisa ser tolerado, precisa ser sustentado, precisa ser amado. Né? A gente às vezes não quer tolerar ninguém, mas as pessoas toleram a gente. Que Deus nos abençoe e nos ajude realmente a ser como Paulo, né? A doar. Se vão doar de para cá, eu não sei, mas eu tenho que doar daqui para lá. Paulo vai dizer o seguinte, no final, eu vou terminar com isso aqui. Paulo vai dizer o seguinte: embora todo mundo tenha me deixado, o Senhor estava comigo e me deu o livramento dos leões. Deus nos abençoe, que Deus te livre dos leões, que Deus te abençoe e que nossa amizade seja mais verdadeira. Fique com Deus, até amanhã, se Deus te permitir.